Meu nome é Renata Cruz, eu sou empresária e fundadora do Foodness, uma empresa de estratégia, gestão e consultoria para negócios de alimentação. E você está ouvindo Foodness Talks, o podcast que toda semana recebe gente que empreende para falar de negócios e compartilhar aprendizados. Conteúdo feito por quem conhece a realidade do dia a dia e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que empreender é muito mais do que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Mais um Foodness Talks e hoje a gente vai falar do poder da execução, porque realmente o que separa o jogo, o que faz muita diferença é a disciplina de executar, acompanhar e ajustar. Mesmo quando o entusiasmo e a rotina do dia a dia apertam. Porque o resultado não nasce da inspiração ou da nossa motivação, mas da constância e do poder da ação. E para falar sobre isso hoje, com muito orgulho, a gente recebe uma cliente do Foodness que teve resultados extraordinários quando ela aplicou na prática o que ela viu de metodologia do Foodness numa imersão do MEP. E não foi mágica nem atalho, foi arregaçar a manga e botar as coisas para acontecer. Foi decisão, priorização e execução consistente. Então, hoje a gente recebe a Fernanda Li, do Grupo Li, que tem 9 casas no interior de São Paulo. Fezinha, que prazer, obrigada, que delícia. Rê, que orgulho estar aqui, estou muito feliz. Eu que digo. Obrigada pelo convite. Não, quando você começou a fazer, acho que é muito legal a gente contar isso. O pequeno José tinha quantos meses quando você fez o MEP? Foi em julho, né? Foi em julho. Tinha 2 meses. Então, assim, com um bebê de 2 meses amamentando. Exatamente. Né? O peito ficava vazando. O peito vazando de leite, bichinha, mas ela foi lá 2 dias com 9 casas, né? Com outra filha pequena. Exatamente. E você foi lá, se dedicou. A hora que você começou a mandar seus resultados, eu falei, essa menina é muito especial, tem um poder de execução muito fora da curva, Fê. A maternidade, eu acho que acabou... Por um lado, eu achava que ia me desacelerar, porque eu queria estar ali no presente, no agora, viver tudo aquilo, mas ao mesmo tempo começou a ter em mim, tipo, não é uma ambição pro lado ruim, mas uma vontade realmente de fazer acontecer, sabe? Então, eu acho que a maternidade, toda vez que eu tive um filho, agora eu tive o segundo, mas quando eu tive a Maria, eu pensava assim, depois da Maria eu não quero abrir mais nenhuma casa. Aí eu olhava para ela e falava, gente, eu quero crescer, eu quero construir mais, eu quero dar mais para ela. E me deu muita vontade, sabe? De crescer, Sim. de construir mais, de plantar mais, sabe? Porque eu olhava para ela e falava, gente, essa menina merece o mundo. Aquela coisa de mãe mesmo. Sim. E acho que tem uma coisa muito legal que a gente tem falado muito no Foodness, que é o seguinte, quando a gente sai do nosso microcosmos, independente de onde você está no mundo, você sempre olha ali para que está perto de você, e a gente que trabalha com gastronomia, né, Zona Oeste de São Paulo, não sei o quê, tem um monte de gente famosa. A gente tem uma oportunidade no Foodness muito incrível de conhecer histórias inacreditáveis de sucesso e de execução e de empenho e de família. E eu queria dividir isso com as pessoas também, porque a gente às vezes está olhando só para o nosso umbigo ou só para as coisas que estão muito perto, e o Brasil é um continente realmente. Exatamente. Tem casos muito legais e vocês, né, a família ali é um deles. Eu queria que, primeira coisa, antes da gente aprofundar aqui no poder da execução, eu queria que você contasse a história de vocês. Então, eu venho de uma família de restaurante, de gastronomia. Então, assim, minha mãe nasceu dentro de restaurante, eu nasci dentro de restaurante, mas hoje o que a gente tem não é o do passado, né? Então, meu avô teve restaurante, meu avô e minha avó por 30 anos, ele foi chefe de cozinha, minha avó ficava na administração, mas era outra época completamente diferente do que a gente vive hoje, né? Até estava falando em reunião hoje com os líderes sobre isso, o quanto que mudou, né? O mercado mudou. Antigamente sobrava lá 50% de lucro, né? Era muito diferente. E aí passou um tempo, meu avô faleceu e o restaurante acabou indo para falência. Aí minha mãe começou do zero. Minha mãe começou com 19 anos, vendendo o bentô, sushi, né? E aí ela também teve restaurante aí muitos anos e chegou uma hora que ela falou, não quero mais isso, tô cansada, porque ela era aquela pessoa realmente operacional, abria, fechava a casa, não tinha final de semana, o que muita gente faz até hoje. Eu conheço donos de restaurantes que são assim, se eu sair, tem que fechar a casa porque não funciona sem mim. E a mãe falava, eu não quero isso para vocês, filhos, porque eu quero que vocês estudem, façam faculdade, vai para uma outra área, mas não trabalha com restaurante, porque não quero isso para a vida de vocês. Isso aqui é a pior coisa que existe.
E eu cresci com isso na cabeça. Aí eu peguei e fui fazer economia, pensava, vou trabalhar em banco, em assessoria de investimento, sei lá, queria um mundo corporativo, mas Sim. não queria restaurante. Até que no meio da faculdade, eu peguei e falei assim, gente, eu vi o que o pessoal estava ganhando, saindo da faculdade. Eu falei, gente, eu preciso empreender, fazer alguma coisa. E estava muito no boom, isso foi em 2016, estava muito no boom de food truck. Aquela época que todo mundo tinha food truck na rua. E eu falei pro meu irmão, vamos comprar um food truck? E a gente começou com um food truck. Então, a gente fazia eventos, ia nessas festas de faculdade. E aí, acabou que dando muito certo o food truck. Eu larguei a faculdade e comecei a trabalhar ali no operacional. Então, eu vim dessa execução. Tipo assim, a gente começou do zero, literalmente. A gente começou com uma dívida lá de 30 mil reais, que a gente não sabia como pagar, e a gente precisava fazer os eventos para pagar o food truck que estava parcelado. Então, sempre a gente tinha que trabalhar para conseguir comprar um equipamento novo, uma fritadeira, uma geladeira. E aí, desse food truck, a gente foi crescendo, aí virou um restaurante, que viraram 2, né? E a gente começou a crescer. Onde primeiro, Fê? Foi em Presidente Prudente. Tá. Aí a gente começou em Presidente Prudente, o food truck ficava parado lá no Parque do Povo, né? Que é tipo um parque lá muito famoso na cidade. E aí a galera gostava muito. A ideia ali do início era ser uma comida japonesa de rua mesmo. Então a pessoa parava lá, pegava um hot, um temaki, um yakisoba ali na caixinha e saía comendo, levava embora. E aí foi muito sucesso na época. E aí a gente foi e falou assim, não, agora vamos abrir um Ariga, era o food truck, vamos abrir um Ariga Food pensando em comida, um lugar para realmente sair, né, um restaurante mais casual. E aí do food, porque era muito difícil, né, food truck é muito difícil. E aí foi indo e a gente foi crescendo. E aí chegou um momento que minha mãe entrou junto com a gente. Não aguentou. E aí hoje a gente é sócio, nós 3, eu, minha mãe e meu irmão, e a gente formou um grupo. E eu falo, a gente se completa, sabe? Eu não consigo imaginar também fazer o que eu faço sem eles. Tipo, a gente não estaria onde a gente está hoje. Sim, e aí vocês foram evoluindo e foram abrindo mais casas, né? Exatamente. O que cada um faz? Aí a gente, no começo, foi muito tipo assim... tá dando muito certo, vamos abrir mais um. E muito sem planejamento. Tá. É igual eu falei, eu, meu irmão e minha mãe, a gente era muito execução e mão na massa. A gente nunca planejou, tipo, o que a gente ia fazer? Era assim, gostei do ponto, vamos abrir, vai dar certo. E bombava e a gente fazia acontecer. Até que chegou realmente o momento ali, pós-pandemia principalmente, que tudo mudou, né? Porque as contas ficaram imensas, porque tinha ali um passivo da pandemia, então o lucro já não era mais o mesmo. Então, ou a gente realmente estruturava, ia para a gestão e mudava o jogo, ou a gente ia ter que, até falei para você, a gente tinha que fechar e realmente escolher. E até foi o momento que a gente escolheu ali as casas que mais faturavam e tinham um resultado legal e acabou tirando a vaidade de manter algumas casas que não tinham resultado. Então, a gente tinha em Campo Grande, a gente fechou em Campo Grande. A gente tinha aberto aqui em São Paulo, na capital. A gente fechou também, porque eu falei, vamos focar em algumas, porque a gente realmente cresceu muito rápido. E eu acho que é o erro de muita gente. Anima, sem estrutura, e a gente cresceu ali sem ter um escritório. E vai para muito longe, que aí é muito difícil de fazer a gestão também, exatamente, né? De manter a cultura. Perde energia, porque desfoca e não consegue mais dar a mesma atenção de uma casa. Então, aí foi esse momento ali pós-pandemia, mais ou menos em 2023, que a gente escolheu ali o que a gente queria, né? Tinha Bauru, Marília, outras cidades, e a gente focou nas melhores casas e falou, agora a gente vai fazer o melhor com o que a gente tem antes de continuar ganhar crescendo. Eficiência, né? Porque também isso é muito importante. Eu estava lendo outro dia um livro que fala de uma passagem do Danny Meyer. Cara, ele demorou 10 anos para abrir a segunda casa. E é um cara que é uma super referência, né? Exatamente. E a gente, às vezes, tem essa gana de quantidade de lojas. Isso alimenta muito mais o nosso ego do que a conta bancária, né? Exatamente. Não, e tem muita gente... Já aconteceu de a pessoa vir pedir conselho para mim, né? Fer, você tem X casas. Eu queria muito abrir minha segunda, terceira unidade. E aí eu falo, e aí, como que tá a sua primeira unidade? Então, tô tendo resultado, eu tô com uma margem ali de 5%. Eu falei, para. Arruma. Quando a sua casa, a primeira casa, estiver dando um resultado extraordinário, que você fala, isso daqui tá muito bom, tá Cheguei perfeito. na fórmula para replicar, agora né? você replica.
né? E ainda assim você vai ter um monte de você vai ter surpresa. trabalho, exatamente. Porque uma casa não é igual a outra, e né? essa passagem do Danny Meyer, ele conta no Hospitalidade de Negócios e depois, para quem se interessar em ler, no Equipes Brilhantes também eles entram um pouco nisso, que ele fala, a hora que eu abri a segunda, eu vi que a minha cultura foi pro ralo, assim, eu precisava voltar e reestruturar tudo para não depender da minha presença, para que as pessoas pudessem responder pela cultura e multiplicar a cultura. Exatamente, não, e é isso, cada casa que a gente abre, a gente tem que reaprender tudo, né? Então, aí foi basicamente isso. Hoje, então, respondendo a sua pergunta, eu fico com a parte de RH e marketing e produto. Então, a parte de realmente cardápio, treinamento, ficha técnica, CMV, precificação. Então, essa parte é minha. Minha mãe fica com o financeiro, então é a mulher da grana, paga tudo, fica com toda a parte financeira. E o meu irmão, ele é essencial, porque isso eu já fecho o olho e, tipo assim, fala, a dor de cabeça é dele, vai lá, resolve, porque eu não quero nem saber. Ele fica com toda essa parte de manutenção, obra, sistema, a parte de TI. Então, tudo isso é com ele. E também a parte de compras, né? Que é super difícil. Então, a parte de compras, suprimentos, é tudo com ele. Então, a gente é bem divididinho. Então, a gente consegue realmente focar. E quando a gente dividiu, foi onde a gente começou realmente ver o resultado. Porque antes todo mundo opinava um no outro. E um fazia isso, mas o outro fazia por cima. E aí, a gente ficava patinando, porque um jogava pro outro. Faz você, né? Agora, tipo assim, a gente se cobra. Tipo, Fernanda, você não fez isso? Gustavo, tô esperando isso. E a gente sabe o que cada um é responsável. Fica mais fácil de cobrar, delegar e fazer. E, ao mesmo tempo, mesmo o financeiro não sendo seu, eu vi ali na imersão que você tem muita noção. Você conhece todos os números, sabe onde achar todas as informações. É um terreno onde você circula, né? Não é o que você faz, mas você conhece, acompanha. Na verdade, minha mãe, ela é mais o financeiro ali do operacional. Operacional financeiro. Porque ela não gosta de planilha, de número. Ela fala, Fernanda, fala. Então, ela não sabe. Então, ela me liga e pergunta, porque ela não consegue se ela familiarizar. Executa contas a pagar, então ela faz um administrativo. Isso, administrativo ali. Então, ela é mais essa parte administrativa. Então, eu fico falando pra ela, olha, nossa DRE tá assim. Então, eu também fico nessa parte de analítica do financeiro comigo. Por isso que eu tô super por dentro. Tanto que eu tô mais por dentro do que todo mundo. Sim. Né? Mas... É importante que todo mundo saiba, né? Então, hoje, até o meu gerente ali, meu chefe de cozinha, ele sabe como que tá o CMV, como que tá o CMO, como que tá o resultado líquido. Ele sabe, tipo, exatamente tudo o que tá acontecendo. E eu acho que isso foi uma das coisas que foi muito diferente em 2025, que fez total diferença. Foi realmente as pessoas entenderem os números. Sim. Minha mãe, ela tinha esse medo. Ela sempre falava, não vamos abrir número. E eu acho que foi até com você, se eu não me engano, que falou assim, se você perguntar para qualquer garçom, todo mundo sabe, na ponta da língua, quanto que você fatura. Né? E a minha mãe tinha medo, a gente vai faturar tanto. E a pessoa, tipo, minha mãe falava, nossa, ele vai ficar pensando que a gente ganha muito dinheiro, que isso, que aquilo. Então, foi um paradigma que a gente quebrou em 2025 de abrir, olha, a gente fatura tanto, só que a gente tem tanto de custo. Um funcionário custa tanto pra gente. E aí, quando a gente começou a abrir esses números, a gente começou realmente ver um resultado real ali na queda de CMV, porque eles começaram a entender que a importância deles ali, né? Porque eu não tô na operação no dia a dia, eu não consigo estar em todas as casas. Então, eu não consigo ali. Eu vou lá e falo, olha, vamos economizar na limpeza do peixe, por exemplo. Eu não consigo controlar isso. Quanto que está economizando? Agora, quem é o líder ali, o chefe de cozinha, ele consegue acompanhar cada coisa. Então, uma das realmente... E o número da autonomia, né? E a autonomia traz resultado e senso de pertencimento. Exatamente. Então, essas são coisas muito importantes para formar lideranças capazes de multiplicar o poder da execução, de multiplicar a cultura e de trazer resultado, de motivar o time que está ali, né? Exatamente. Hoje a gente até falou na reunião, assim, para eles. Porque tem muito funcionário que, às vezes, tá lá dando problema, falta... tá sendo um problema ali para a equipe, não faz nada e a equipe não manda embora, não fala, não corta, né? E a gente falou, gente, um funcionário nosso equivale a 60 rodízios. Então, imagina que o cara tá ali parado, tá ali, tipo, sendo carregado, faltando. A gente tem que atender 60 clientes para pagar o salário dele sem
tirando, eu tô falando assim, só sem contar CMV, custo de produto, sem nada. Tipo, cheio, você vende 60 rodízios para pagar o cara. Então, repensa se aquele cara não tá sendo eficiente. E ao mesmo tempo você está dando autonomia e falando, cara, essa escolha também é de vocês. Exatamente. Muito bom. Ô Fê, eu queria contar um pouquinho a sua história do MEP, e se você não se incomodar de abrir um pouquinho de número, Claro. porque eu acho que é muito importante para as pessoas verem o quanto faz diferença a hora que você vai lá e faz. Não, lá no MEP eu não acreditava. Aí eu falava as coisas, eu ficava assim, tipo Tava assim, falando, isso não dá. Não dá certo. Só no mundo ideal. Para vocês entenderem, para a gente contextualizar, ela fez o MEP o primeiro, né, Fê, de engenharia de cardápio. Exatamente. E estratégia de redução do CMV. Foi. Então a gente passa por toda a metodologia que a gente desenvolveu esses anos no Foodness e todo o tempo a gente está renovando e botando mais coisas, etc. Com a reforma tributária, muito provavelmente bastante coisa mude e a gente refine o jeito de avaliar, né? E aí você foi lá, participou da imersão, 2 dias, bebê pequeno, a cabeça em 500 lugares, mas você era uma pessoa que a gente reconhece que tem lá muito conhecimento, que tem todos os dados na mão, que já fazia uma gestão, não é que vocês não faziam, isso é importante de dizer. E a gente sempre estimula 2 coisas, né? Uma, que a gente abra os nossos números e que a gente desenhe uma meta. Então, todo mundo sai de lá com uma meta e a gente faz uma provocação, que é todo mundo pagar o investimento que fez naquele curso, que fez no MEP, em menos de 2 meses. Então, essas são as 2 premissas, né? Então, é com isso que você saiu. Aí, queria que você contasse, suas palavras, o que... Primeiro vamos falar de resultado e depois a gente vai para o como, só para as pessoas entenderem o tamanho disso. Nossa, a Rê falava as coisas, eu falava assim, isso aqui é só na teoria, na prática não é bem assim. Tipo assim, dentro da minha cabeça ficava aquela vozinha que acha que não vai conseguir. Mas eu falei, não, gente, tem que conseguir. Se alguém conseguiu, a gente vai conseguir também. E foi muito surpreendente. Cada casa todas as casas geram resultado. Então, assim, por mais que são muitas casas, e não são todas iguais. Então, assim, a maioria é restaurante, japonês, rodízio, né? A gente acabou não falando sobre isso. Mas eu tenho uma cafeteria, eu tenho também um restaurante que é voltado só para o delivery. Então, assim, cada casa funciona de um jeito, né? Então, tem casas que a gente conseguiu cair um número muito maior e outras menores. Mas, de qualquer forma, assim, o resultado do grupo, do primeiro semestre para o segundo, que a gente fechou agora, né? Então, foi bem decisivo. Sim. No início do segundo semestre, a gente consegue ver ali o resultado real. Foi 8% no CMV total. Então, assim, é um resultado muito grande, igual a Rê falou. Tipo, acho que se for converter isso em faturamento, a gente pagou, sei lá, o MEP em 2 dias. Basicamente isso, porque foi um resultado muito grande, assim. É muito expressivo quando a gente fala de uma rede, de muitos restaurantes. Mas também, se você colocar ali, eu acho que com um restaurante é muito mais fácil realmente aplicar. Porque, para mim, eu tinha que passar para a liderança, para passar para os funcionários, para tudo, tipo assim, tudo é mais difícil. É muitos produtos para fazer ficha técnica, para mexer em cardápio, mas o pouco que eu fiz assim no primeiro mês já deu um resultado muito grande. Até falei pra Rê, acho que uma casa foi 13% CMV. Então, assim, por mais que a gente já fazia gestão, a gente já tinha números de tudo, mas era muito assim, a gente estava numa fase de, eu tenho números de tudo, mas o que eu faço com isso, sabe? Tipo, eu sei meu CMV, mas o que eu faço, sabe? Então, o MEP realmente surgiu numa oportunidade, tipo assim, é isso que você vai fazer, agora você tem o número de tudo, então é para esse caminho que você tem que ir. Sim, não, eu tô pegando até aqui a sua mensagem, que você falava que você foi primeiro na loja menor, né? Que faturava menos. Que vocês tinham batido um CMV de 32 e 33 nas 2 menores que vocês nunca tinham atingido na história. Exatamente. Não, era impossível. Esse CMV estava 47 no ano passado, 48, 52, a gente bateu 32 e 33. Então, assim, a gente fechou um ano, assim, foi incrível. Não sei, literalmente, como que teria sido o nosso ano se não tivesse sido MEP. Ai, que agora, bom, eu posso falar isso, que agora fechou mesmo. E vendo a diferença ali, realmente, do primeiro semestre para o segundo, eu realmente não sei, porque foi muita diferença. Sim. Não, você trouxe isso, que tinha sido mais, que estava... Eu falei, quanto era antes? Aí eu te respondi. Você falou, essa casa que bateu 32 estava em 37. Sim. Então, assim, isso, para não mentir, tô olhando aqui as mensagens, foi em menos de 2 meses. Foi.
Não, foi muito resultado. E assim, o que é muito legal, Rê? A gente trabalha com a questão da liderança receber porcentagem do lucro. Então, a gente faz essa questão de divisão. E isso incentivou muito a liderança, porque o resultado foi para a mão deles, sabe? Então, o resultado não ficou só na gente. Então, como passou para a mão deles, eles sentiram a diferença ali na retirada, no salário deles. Então, isso foi animando cada vez mais de, tipo assim, Fer, vamos fazer. Qual que é a nossa meta? O que a gente pode fazer? Então, foi um resultado realmente conjunto, sabe? Que a gente teve, mas eles tiveram também na ponta muito mais. Então, foi muito legal isso. Então, assim, e foi em todas as casas. Isso desde a menor até a maior casa, sabe? E essa menor aí realmente foi o que eu fui... eu até cheguei no MEP e falei, olha, essa menor casa é a casa que realmente a gente tá com mais problema. Porque era uma casa que é de delivery, que é totalmente diferente o que a gente trabalha. Então, lá a gente mexeu em cardápio, todos os cardápios, cardápio do iFood, a gente reestruturou tudo, toda a estratégia, mexeu em todas as fichas técnicas para realmente entender qual produto que sai mais. E a gente não tem muita margem, qual produto realmente a gente tem mais margem. Conseguiu fazer toda essa parte de engenharia de cardápio que fez total diferença. Sim, não, muito bom, Fê. Agora, vamos contar, assim, o que você fez. Você chegou lá, você passou 2 dias imersa com um monte de informação nova. Qual foi o passo a passo para você conseguir a execução e conseguir ver esse resultado? Então, eu criei primeiro as metas de cada casa e o que eu ia fazer para atingir essas metas. Então, saí ali pelo menos com 3 resoluções que eu tinha que fazer. Então, tinha casa que eu não tinha curva ABC, então era fazer a curva ABC, depois a gente entender ali realmente qual a margem de contribuição de cada produto, que eu não tinha isso. Eu tinha a ficha técnica, mas eu não sabia a margem de contribuição. E aí, a maioria foi mais ou menos isso. Então, foi realmente revisitar a ficha técnica, fazer curva ABC, ver a margem de contribuição de cada produto e mexer no cardápio. Então, inicialmente, o que eu poderia fazer, eu estando na minha casa, sem estar na operação, que já faria diferença. Sim. Então, isso é o que dependia de mim. O que dependia ali da questão financeira e de gestão, que foi, eu acho que uma das principais coisas, foi realmente dar salário de compras. Que a Rê falou e na hora eu dei risada, achei que não ia dar, não daria. Mas eu criei uma meta ali de CMV, então coloquei, eu quero um CMV de 30%, fiz a projeção de faturamento e dei um salário de compras para a equipe. Então, vocês têm X para gastar. E aí, com isso, a gente conseguiu realmente reduzir estoque. Reduzindo estoque, a gente reduziu perca, porque também tinha muito produto que eles compravam e venciam no estoque. Aí, quando ia ver, tô jogando 2 fardos de H2O fora. Vamos tirar H2O do cardápio? Tipo, se não tá saindo, sabe? Sim. Então, a gente conseguiu fazer isso, reduzir salário de compras, com isso reduziu o estoque, mas o resultado não tava no estoque, porque a gente já fazia acompanhamento de estoque mensal, né? Então, tipo assim, não foi o resultado, vocês queimaram o estoque. Não, porque nosso CMV, a gente acompanhava já a CMV real de compras menos o estoque. Então, acho que para a equipe foi essa questão de salário de compras e a conscientização da equipe, principalmente aquilo que você falou, de vai doer, sabe? Tipo, tô jogando fora isso aqui, tipo, tem que doer no funcionário, na equipe. Então, foi essa questão de realmente cultura e conscientização. De mostrar, né? De mostrar, exatamente. De fazer com que as pessoas entendessem. E você levou alguma coisa da teoria ou você dividiu alguma coisa que você viu no MEP com eles? Montou alguma coisa para apresentar? Para a liderança, sim. Para a liderança, além de apresentar tudo para eles, mostrar realmente a teoria para eles, eu até dei acesso para alguns líderes do Foodness. E falei, olha, assiste essa sala do CMV. Teve uma aula que eu coloquei que vocês estavam fazendo de... eu acho que foi de era alguma coisa de financeiro, eu coloquei lá minha equipe de financeiro. Então, eu comecei a trazer as informações e compartilhar com eles, sabe? E eles sentiram a diferença. Tanto que eles falam, nossa, Fernanda, foi muito legal aquilo que a gente aprendeu. Então, assim, eles começaram a se sentir também capacitados para isso, sabe? E começaram a entender. E eu comecei a conscientizar eles. Gente, vocês precisam querer entender as coisas. Precisam querer entender o que é CMV, o que é CMO, como que vocês podem contribuir, qual que é a diferença que vocês fazem, sabe? Então, eu acho que, assim, uma das coisas que realmente aconteceu foi fechar a torneira, basicamente, sabe? Tipo, na questão da operação, eles entenderem que precisa ali
fechar a torneira. Então, duas coisas muito... 3, acho que primeiro um planejamento, saber onde você queria chegar. Isso estratégico. Aí no tático você falou, bom, então agora como a gente vai fazer isso? Primeira coisa, dar uma verba, que eu falei no curso, eu falo sempre, que é o jeito mais rápido. Muito rápido. Não é da teoria para construir um negócio, é fecha a torneira, aperta. Você tinha tanto de dinheiro, agora você não tem mais esse dinheiro, você tem que se virar com outro dinheiro. Exatamente. Não, e assim, a gente era aberto para tudo. Então, assim... Desde a compra, tipo, a gente não tinha orçamento para compra, mas para tudo a gente não tinha orçamento. E aí foi uma das coisas que agora na DR Projetada eu fiz. Tipo, por exemplo, orçamento para manutenção de prédio. Porque antes era assim, ai, tá tendo um vazamento aqui, tem que vir correr. E aí vai, tipo, paga o mais caro possível para ficar pronta do dia pra noite, sabe? Sim. Então, eu acho que, principalmente nesse ano, que tá todo mundo falando que vai ser um ano desafiador, sim, a gente tem que ter muita consciência disso, né? Que, tipo, não dá mais para você ficar, tipo... comprando, tipo assim, compra igual, tem um fornecedor nosso que ele entrega pra gente há 10 anos. E ele era o mais caro. Tipo, ele tava, como subiu o preço e a gente não... Vê que ninguém cota. Não cotava, era mais caro. O outro é um pouco mais barato, mas ele entrega todo dia e o outro não entrega. E aí a equipe, tipo, não queria se desfazer. Não preciso pensar, porque é isso que chega qualquer dia, né? Exatamente, eu ligo, ele vem correndo, realmente, ele tem muito benefício e até às vezes vale. Então, tipo, tem certos momentos que a gente precisa realmente ter ele, né, pra numa emergência, socorrer, numa tudo emergência. bem. Acabou tal coisa, a gente sabe que pode ligar pra ele. Mas a gente falou, não tem como, gente. É 4 mil de diferença por mês o que a gente compra dele. A gente realmente precisa fazer alguma coisa. Então, essa conscientização veio da equipe de entender, né? Porque eu vou lá e peço pra trocar o fornecedor, mas se a equipe não troca porque tá mais fácil, não adianta nada. Sim. Né? Então tem um envolvimento. Então, a estratégia, verba e uma capacitação e envolver o time nisso, né? Especialmente as lideranças. Exatamente. Tanto que eu fiz a última reunião do ano e falei, gente, qual foi a palavra que eu mais falei esse ano? Aí eles, CMV, tipo, da equipe inteira, sabe? Então eu achei muito legal, porque eu senti que a gente realmente era um time e que estava caminhando junto. Porque não adianta nada, o dono tá aqui, a gestão caminhando para a CMV e o time não saber o que está acontecendo nos bastidores. E o time não saber o que é CMV com profundidade, isso acontece com muita frequência, né? Eles têm uma ideia do que é aquilo, mas não sabem exatamente como controla, ou até sabe o que é, mas não sabe como faz para controlar. E aí a hora que você traz essa coisa da capacitação, e a gente por metodologia, falei isso lá também, começou a fazer treinamento de CMV para absolutamente todo membro do time. Então, a pessoa que está na PIA faz treinamento de CMV, a pessoa da RH faz treinamento de CMV, porque é um indicador fundamental para o negócio parar de pé. Exatamente. Né? E aí, a hora que você fala de CMV, está todo mundo na mesma página. Exatamente. Eu sei entra o que na cultura, né, da empresa. Exatamente isso. Acho que eu vou até fazer uma camiseta agora, tô vendo os adesivos. Sim, faça. CMV, minha religião. Mas é basicamente isso, todo mundo tá empenhado, sabe? Desde a pessoa que limpa, que faz a limpeza do restaurante. Sim. Né? E isso foi uma das coisas, tipo assim, e é o que eu sempre falei pra eles, é pequeno, sabe? É no grão em grão. Sim. Literalmente, restaurante é de grão em grão. Então, isso aqui é pouco. É R$500, é R$1.000 a mais. Mas, assim, é disso que a gente vai construindo ali e economiza 20 mil no mês. Né? É do 500 ali, do 1.000 ali, do 100 ali, do 200 ali. Então, ainda mais restaurantes que têm volume como os seus. Exatamente. Né? Um pouquinho de cada coisa, você vai vendo um resultado muito grande no final. Um grupo já consolidado ter uma economia de 8% de CMV de resultado de um semestre para outro, uma redução, né? E por uma casa, o tamanho disso é o seguinte, por uma casa que já está num ponto de equilíbrio, você tira 8% de custo e passa 8% para resultado operacional. Exatamente. É isso que eu sempre falei para eles. É melhor a gente trabalhar em redução de custo do que aumento de venda. Porque aumentar a venda gera muito mais desgaste e muito mais trabalho. Então, você aumentar 8% de venda de um semestre para o outro, e também gera muito investimento. Então, tem que investir mais em marketing, tem que investir mais, sei lá, tipo, em equipe. E fica muito caro. Então, se você tem ali um aumento, de 8% de venda, não é 8%
30% de lucro. No final vai ser, sei lá, 1%. Já o CMV Agora né? já Ele o CMV vira... Então, assim, eu falei, é muito mais fácil, pensando em resultado imediato, a gente focar em redução de custo do que em aumento de venda. Agora que a gente chegou num ponto que eu acho que basicamente não tem como mais a gente melhorar o nosso CMV. Sempre tem como, mas assim, a gente está num CMV muito legal, então a gente está rodando as casas com CMV ali de 30%. Então, 31, 32, teve casa que fechou 29 em dezembro. E ó, né? você já tinha falado para mim em setembro, 33, 34. Exatamente. Então já foi mais, né? Tá 29, 30. Teve a maior casa foi 32%. E antes chegava a 40, 50, tipo assim, no começo do ano passado. Então, agora eu acho que não tem, a gente está bem, tem que focar para continuar, para manter, porque o CMV é um trabalho diário, não tem como, já fiz o trabalho, já está feito. Não, é um dia errado, já está errado. Mas agora eu acho que para esse ano, realmente, isso que a gente fez. A gente vai querer realmente pensar agora, realmente, em aumentar faturamento. Então, a meta é investir mais em marketing. Só que aí você já corrigiu a base, né? Você gastou primeiro a energia certa. Você reduziu o custo, agora você cresce e vai deixar mais liquidez ainda. Exatamente. E assim, quando a gente pensou em reduzir custo, não é porque estava desesperado e precisando. Tanto que eu cheguei no MEP e você falou, nossa, Fer, que resultado legal operacional que você tem, sabe? São poucas pessoas que têm, mas a gente achou que poderia mais. Sim, né? Mas agora vocês devem estar batendo mais de 20% de resultado operacional. 24%. A gente fechou, acho que o ano inteiro com 25%, 24,8%. Gente, 25% de resultado operacional limpo no final. Então, assim, é atípico, né? Mas é possível. É possível. Eu achava que não era. A gente falava, não é. Ainda mais conversando com outras pessoas. E a gente tem muito disso. A gente realmente tem aquela frase, né? Que a gente é a soma das pessoas que estão ao nosso redor. E aí, se você vai lá e pergunta para um, qual é o seu resultado operacional? Alguém vai lá e fala, o meu é 8. Aí você pergunta para o outro, o meu é 11. Aí você pergunta para o outro, o meu é 12. Aí o seu é 13. Você fala, tá maravilhoso, não tem por que melhorar se o meu é o melhor de todos. Mas é melhor comparado ao quê? Né? Tipo, eu tô melhor comparado aos que a esses. Aí você olha para alguns, aquele tem 20%, aquele tem 22%. Então, se eles conseguem, eu também consigo. Sim. Então, assim, a gente começou a entender que era possível. Aí, hoje, eu acho legal que as pessoas fazem como inspiração. Quando a gente fala no nosso resultado operacional, as pessoas olham e falam, tipo, sim, é possível. Então, eu quero conseguir correr atrás disso também, sabe? Não, e se a gente pegar aqui 1.200.000 hipotético de faturamento, no caso da Fê é mais, mas você tira 3% de redução do CMV, a gente está falando de tirar R$36 mil de uma linha de custo e passar para uma linha de resultado. Exatamente. É muita coisa, né? Não, faz muita coisa. Diferença. E assim, aí o que a gente acaba investindo muito mais em outras coisas, sabe? Tipo, melhorando para a equipe, a gente consegue melhorar para todo mundo, né? Então, é isso. Tanto que a gente sempre falou, o nosso objetivo, nossa missão quanto empresa realmente é transformar a vida de outras pessoas, sabe? Porque muitas vezes a gente olha para o nosso negócio e a gente fala, nossa, agora eu quero paz, eu quero calma. E aí a gente olha para a equipe e fala, a gente tem uma equipe tão boa, tantas pessoas que merecem, eu vou deixar essa pessoa pro resto da vida nesse lugar. Tipo assim, não que ele tá num lugar ruim, mas ele tem potencial de crescer, de se tornar um líder. Mas é só sobre o potencial, né? Exatamente. Então, até essa nova casa que a gente abriu agora em dezembro, foi pensando nisso. Eu falei pra minha mãe, mãe, se a gente tem esse cara, que ele é muito bom. Se a gente não dá oportunidade para ele, a gente vai perder ele ano que vem. Ele é um cara extraordinário. E aí a gente olhou, ela falou, não, realmente, ele é muito bom. E a gente abriu essa nova casa pensando nele, porque ele era um cara diferenciado. E aí, com isso, ele tá voando. Assim, ele tá superando todas as expectativas do que a gente imaginava. Então, hoje, realmente, pensando no nosso crescimento, é pensando no time que a gente tem. Hoje a gente tem 200 funcionários. Sim. Então, 200 pessoas, e são histórias, são vidas, e a gente conhece cada um. E aí eles vêm falar com a gente, eu sou a próxima pessoa a crescer, eu sou o próximo a virar gerente, eu sou o próximo. Então, a gente tem muito isso na nossa equipe de capacitar, né? Então, as pessoas entram, muitas delas sem experiência nenhuma, e a gente faz toda essa questão de capacitação, de ser realmente uma escola para eles crescerem e conquistarem ali novos cargos, novos lugares, né? Então, é isso que nos move realmente a crescer.
Sim, muito legal, Fê. Fico muito orgulhosa e muito honrada de poder ter passado um pouco do nosso aprendizado para você. E assim, mas isso não é valor nosso, é total valor de vocês, da execução, do compromisso com vocês, com a equipe, com o desenvolvimento de todo mundo para colher resultados. Porque não adianta estudar e não botar em prática, né? Exatamente. Não, e obrigada, Rê, porque assim, eu falo pra todo mundo. Muita gente já perguntou, ai, Fer, o MAP vale a pena? O pessoal vem no meu direct e manda mensagem, tipo, e aí, vale a pena? Me conta. E aí eu vou lá e falo meu testemunho, né? Minha experiência com o MAP. E as pessoas ficam loucas, mas é isso, tipo assim, depende tudo na vida, né? Eu falo, é autorresponsabilidade. Sim. A gente tem as mesmas 24 horas por dia. E muita gente fala, Fer, como que você consegue, né? Como que você faz tudo isso? Eu vejo que você está em Rio Preto, aí você está em Prudente, aí você está em Araçatuba, aí você está com seus filhos. É uma loucura, mas a gente tem a mesma oportunidade todos os dias. E depende muito com o que a gente faz. Tem dia que você não quer fazer nada. Tipo, você fala, putz, não quero fazer nada. Mas eu vou lá e faço, sabe? Tipo, eu sei que tem coisa esperando, eu sei que tem gente que depende disso. E o maior... Hoje, eu acho que, assim, qualquer coisa que eu deixo de fazer, eu fico pensando que a perca é muito maior, sabe? Sim. Então, eu vou lá e faço. E eu acho que é isso, a gente é muito fazedor. A gente veio de uma família que eu tava lá, eu fazia temaki no carrinho, sabe? Tipo, eu tava lá no evento fazendo. Então, hoje eu valorizo muito isso, porque eu vejo tanto que a gente cresceu e foi realmente mérito ali da construção, né? Não tem como. Sim, e do fazer, e do errar, e do acertar, e do no outro dia tentar fazer de novo melhor ou de outro jeito, né? Não, e a gente errou muito já, né? Assim como todos. Nossa, muitos erros, né? Mas é isso, é aprender. Ô Fê, você já tinha feito outros planejamentos ou foi ficando mais claro a forma de executar? Antes, né, vocês vieram e eu também vim dessa natureza muito fazedora, e aí chega uma hora que você fala, cara, eu tô gastando também muita energia fazendo e não pensando ou refinando melhor o jeito de fazer. Exatamente. Até eu já tinha lido o Essencialismo. Sim, que 2020, foi o livro que vocês ganharam no MAP. E aí você né? eu tava lendo de novo agora em dezembro. E eu acho que é muito isso, né, que o autor fala sobre a gente, porque tem certas coisas que a gente faz e a gente tem um resultado muito maior do que outras. Então, por exemplo, a Fernanda lá no carrinho, enrolando o temaki, gastava muita energia e fazia pouco resultado. Sim. E hoje a Fernanda, como diretora do grupo, a energia que eu gasto é muito menor do que ficar lá de pé o dia inteiro fazendo temaki, e meu resultado é muito maior. Então, hoje eu vejo isso. Então, hoje, realmente, eu falo não para muita coisa, e o que eu faço, eu gasto a minha energia realmente com isso, faço muita coisa, mas faço coisas que têm um resultado muito maior. Então, por exemplo, planejar 2026. Né? Tipo, gastei energia fazendo isso, dá trabalho, mas o resultado que eu vou ter perante ao ano vai ser de bilhões de reais. Então, é muito maior. Né? Eu acho que isso que você falou é um segredo essencial para a gente conseguir tirar as coisas do papel, que é, primeiro, ter noção de prioridade. E noção de prioridade você só define entendendo qual é o resultado que você quer, o que vai te trazer mais resultado mais rápido. Você vai errar, mas tudo bem. Botei aqui uma prioridade que não me trouxe resultado. Beleza, acerta a rota e vai. E aprendendo a dizer não. Exatamente. Não, e esse ano, quando eu fui fazer minha meta, o meu planejamento pessoal de vida, né? Sim. Tudo que eu coloquei no meu planejamento foram as coisas que eu não ia fazer. Aí meu marido, Fernanda, você tá falando só não pra tudo? O que você vai fazer nesse ano? Eu falei, não. Esse ano eu vou falar não pra tudo. Então, o meu planejamento de 2026 foi, tipo, várias coisas que eu não ia fazer. Tipo, que se me ligassem, ia ser claramente não, sabe? Porque realmente é isso. Eu acho que com a maturidade é isso que a gente vai ganhando, sabe? Então, hoje, ganhando vários não, sabe? E era muito difícil pra mim. Pra ter sims melhores, né? Exatamente. Essa foi uma discussão quando a gente fez o nosso planejamento de 26 também no Foodness. A gente tem um time muito criativo. A gente tem vontade de fazer mais 15 produtos, a gente tem 300 ideias. Ouso até dizer que 100 delas são muito boas. Mas eu, como gestora do barco, falei, esse ano a gente não vai lançar absolutamente nada novo. Por quê? Porque a gente precisa ganhar eficiência, porque é hora de arrumar a casa, porque é hora de melhorar a comunidade, é hora de olhar para quem já está perto. A gente tem um monte de lição de casa para fazer para a gente poder, eventualmente, chegar nesses sims
preparados para isso. Exatamente. Né? E não é fácil falar não. Não é. E assim, aí, esse ano, no meu planejamento foi isso. Foi falar não, aí tipo, listas e listas de coisas que eu ia falar não. E foco. Então, tipo assim, porque eu acho que pra mim agora o que faltava muito era foco de onde eu queria chegar em cada coisa, sabe? Então, acho que esse ano agora realmente vai ser um ano de priorização pra ter uma qualidade de vida melhor também, sabe? Tipo, eu tô com criança pequena em casa, eu quero ter mais tempo com meus filhos, sabe? E eu me via fazendo muita coisa operacional. Então, assim, uma das coisas que eu fiz, tudo que um estagiário ou uma pessoa de R$2.000 consegue fazer, eu não vou fazer. Tipo, por mais que eu possa fazer, e eu me via diariamente, às vezes, 4 horas fazendo uma coisa que eu falava, gente, poderia por que ser eu delegada. tô fazendo isso? Mas por preguiça de delegar. Mas às vezes eu vou delegar uma vez pra pessoa e ela vai executar ali o resto do ano. Então, até eu falei isso pro meu irmão. Meu irmão tem muita preguiça de delegar. Ele, mas eu faço em 5 minutos. Tá, mas eu falei, você vai fazer o resto da vida em 5 minutos? Pega 4 horas do seu dia, ensina esse fulano para ele resolver esses problemas de TI que tem o dia inteiro nos restaurantes. Porque é 5 minutos, mas é 5 minutos todos os dias. Muitas vezes, Muitas vezes. Então, é complicado você ensinar outra pessoa porque você faz muito fácil. Então, para você é muito óbvio. Mas você vai ensinar uma pessoa... Vamos contratar uma pessoa de TI esse ano, porque ele já tinha contratado, só que ele não usou. E a partir do momento que a gente já fez, né? Você falou do Temac, eu acho que também tem uma jornada muito bonita aí de aprendizado, porque a gente só constrói método quando a gente sabe fazer. Exatamente. Então, você consegue fazer o método do Temac porque você soube fazer, você errou um monte, você aprendeu o jeito de fazer mais rápido, você desenvolveu uma metodologia para isso que vai constantemente ser melhorada, tá tudo certo. Seu irmão acompanhou e fez o TI por X anos. Hoje ele consegue montar um manual, criar uma metodologia para aquilo ser replicado por outra pessoa, porque ele também já fez. E vai ganhar eficiência. E a gente tem medo, né, de passar para outra pessoa, justamente que a gente acha que a gente faz melhor do que todo mundo, né? Mas não, às vezes a pessoa quer fazer só aquilo, vai ser muito mais eficiente do que a gente. Sim, você tem tempo para focar em coisas que são estratégicas, coisas que são mais importantes, né? O Fê, e a primeira coisa que eu anotei aqui é que realmente o executar, que é o que a gente está falando, é nosso tema central, ele precisa de método, né? A gente, na primeira vez, vai fazer mal e está tudo certo, mas... isso vai sendo melhorado, né? Imagina que o método ele vem junto com o selinho de melhoria contínua. Exatamente. Então ele vai sendo melhorado todo dia, mas a gente precisa construir um método para conseguir executar. Porque senão ou depende muito da gente ou a gente leva muitas horas para fazer aquilo, né? Exatamente. Então a gente vai refinando. Mas uma outra coisa, um outro pilar muito importante é a construção de rotina, né? Você tem alguma coisa que você possa ensinar das coisas que você aprendeu, ou que você fazia que era uma cagada, ou que você faz hoje que funciona? Tem uma amiga que fala que a mãe é o ser mais eficiente do mundo, porque ele começam a ter outras prioridades, serzinhos que dependem de você. Então, exatamente, o seu tempo realmente dura muito mais, porque você estabelece prioridades e rotinas muito claras. Exatamente. Eu acho que isso foi um dos principais. Hoje a gente está utilizando o Food Checker, para rotina e checklist da equipe e conseguir acompanhar isso de perto. Porque também não adianta nada a gente ter ali a rotina e a equipe, os colaboradores ali não conseguirem utilizar e a gente também não conseguir gerir. Porque eu não consigo entrar todos os dias para ver o que está todo mundo fazendo. Então, eu não consigo entrar lá, fulano, você fez isso, você fez aquilo. Então, eu consigo entrar ali uma vez por mês. É um ou sistema a cada de 15 checklist. dias de checklist. Para conseguir... Mas, assim, pode ser outra coisa. Igual vocês estavam utilizando, né? O Trello. Tem o Trello, tem o checklist fácil, tem vários sistemas, tem vários, né? sistemas, mas eu acho que é isso. E aí, para conseguir utilizar, ainda nosso Food Checker não está 100%, mas tudo precisa de tempo para parar. Então, assim, isso é uma prioridade. A prioridade é realmente a gente estabelecer rotinas. E, gente, hoje é muito fácil. Porque hoje, se você pedir para IA, ChatGPT, criar uma rotina para o seu restaurante, é óbvio que tem que ter adaptação, o que é prioridade. Mas ele cria. Mas o criar é fácil, difícil é executar. Exatamente, ele cria uma rotina. Então muita gente fica. Eu ficava, tipo, nossa, é muito difícil criar uma rotina. Quando eu fui parar para criar, foi tipo assim, horas para fazer. E a gente, às vezes, coloca uma dificuldade muito grande de fazer, fica muito tempo no planejamento, lá na lista do criar uma rotina.
criar não sei o quê, e fica lá pendente muito tempo. Aí quando você vai fazer, é muito mais rápido do que você imagina. A gente posterga aquilo, a gente joga, fica procrastinando, procrastinando procrastina. meses, e quando você para fazer, então acho que assim, quem tá assistindo aqui, se não tem isso, acho que a primeira coisa é para agora, tipo, 2 horas, foca nisso que você vai fazer muito rápido. Depois você vai melhorando. Então, tipo assim, a própria equipe consegue aprimorar. Então, assim, eu criei lá uma rotina e a equipe fala, Fer, eu posso mudar isso daqui, porque isso aqui é melhor do que isso aqui tem que tirar, isso aqui tem que colocar. E aí a própria equipe consegue ir melhorando, mexendo e fazendo. E tudo tem que ter conferência, porque se você vai lá, cria um negócio, você não confere, você não checa, não vai acontecer. Né? As pessoas vão deixar de fazer, vão falar, não é importante, não tá sendo ninguém cobrado. Tá vendo. O maior de tudo é, tipo, ninguém tá vendo, então não vou fazer. Então, assim, por exemplo, a gente tem lá um grupo hoje de cancelamento. Envia tudo que tá cancelando. E aí, eles enviavam, aí passou uma época parou de enviar. E aí o pessoal falou assim, por que você parou de enviar? Porque ninguém via, ninguém respondia. Então, agora eu entro lá e dou, tipo... um joinha, tô vendo, isso aqui tá errado. Porque às vezes eu tava vendo, mas eu não tava... Tipo, eles não estavam vendo o que eu tava vendo, né? Então, aí eu comecei a fazer algumas coisas assim. Uma validação, né? Uma Porque validação. Tudo que as pessoas estão perdendo tempo para fazer, que elas não se sentem reconhecidas ou que elas acham que aquela informação não está sendo usada para nada, exatamente. Elas param. Elas param, porque elas não veem importância. Tô aqui todo dia tirando fotinho da notinha que foi cancelada e ninguém tá falando nada, tipo, ninguém vai ver. Aí quando a gente falou, gente, vocês pararam de mandar, o que tá acontecendo? Não teve mais cancelamento. Não... Aí eles entenderam que aquilo fazia parte realmente da rotina e que era importante, que a gente estava utilizando aquilo para alguma coisa. E que as pessoas estavam vendo de fato. Estavam vendo de fato, exatamente. E isso que você falou é muito importante, desde aquela época do tema aqui do food truck, que as pessoas muitas vezes comparam o palco da outra. Eu faço isso diretamente, igual eu vejo grupos muito grandes, Madeiro, McDonald's, e eu olho, que fulano tem tantas lojas, e eu fico me comparando com o outro. E eu sei que muita gente tem um restaurante, 2 restaurantes, se compara comigo. E não é assim, eu acho que todo mundo realmente, para conseguir crescer de forma sólida e construir algo, tem que começar pequeno. Sim. Então, tem gente que vai lá, eu quero ter, 10 restaurantes, mas não tem nenhum, ou tem um, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que criar ali uma próxima etapa mais pé no chão. E eu acho que se eu tivesse começado hoje com o que eu tinha, eu não teria nada. Então, foi realmente de casa em casa, de construir algo sólido do começo, de começar no food truck. Eu acho que o food truck foi a maior escola que eu podia ter ali, de entender tudo, porque é tudo muito limitado para conseguir a próxima etapa, sabe? Eu acho que isso é muito essencial. Muito bom. Fê, e tem uma coisa que às vezes as pessoas ficam travadas no perfeccionismo. Né? Fala, putz, eu não vou fazer ainda porque não está perfeito, eu não vou fazer ainda porque eu não testei, eu quero testar antes. Isso realmente deixa a gente estagnado. Com certeza, eu vou perguntar, mas já sabendo a resposta, muitas vezes você fez sem ter certeza de absolutamente nada, né? Não, acho que eu sou zero perfeccionista. Tipo assim, eu sou zero. Então, a maioria, se você esperar tá pronto, nunca vai estar. Sim. Tanto que a gente inaugurou o restaurante lá agora, recentemente, e tinha várias coisas que não estavam prontas, e eu ficava olhando ali incomodada, que realmente não estava pronto, mas se eu fosse esperar a obra acabar 100%, não tinha acabado até hoje. E, tipo assim, a gente está fazendo, o restaurante está funcionando, estou ajeitando uma coisinha ali, uma coisinha aqui, tal coisa que não ficou pronto, não chegou, tal equipamento não chegou ainda, mas paciência. Mas eu acho que muita gente espera tudo estar 100% pronto, ou cenário perfeito. Não existe, gente, isso. Não existe cenário perfeito, não existe restaurante perfeito, não existe... Ninguém, nada é perfeito, né? Então, eu acho que isso... Acho que para empreendedor, acho que não dá para empreender sendo perfeccionista. A gente busca... Óbvio, a gente busca aperfeiçoamento e melhoria contínua. E a melhoria contínua, eu acho que é um exercício mais positivo do que o perfeccionismo. Porque senão a gente realmente tende a ficar muito estagnado ou não conseguir agir porque a gente fica inseguro. Exatamente. Putz, não tá bom, dá para ser melhor. Exatamente. E ainda mais quando você é pequeno, né? Tipo, é muito mais difícil você fazer uma coisa com menos recurso. Né? Então, eu vejo ali vários empreendedores que eu tenho contato ali que, tipo assim, quer
ai, quando eu tiver isso, eu vou fazer. Tipo, quando eu tiver um sistema. Cara, faz com Trello, que é de graça. Às vezes a pessoa fica, faz tipo... com Excel, faz com o que você tem hoje. papel, né? Tipo, às vezes a pessoa fica buscando, eu vou fazer quando eu tiver X coisas. É fácil pra ela porque ela tem dinheiro pra pagar um MAP, um exemplo. Mas, gente, tanto de conteúdo que a Rê tem aqui... Né? Não, só de podcast são 200, a gente bateu 270 episódios. Exatamente. Eu não tenho tempo para assistir o podcast. Eu só assisto podcast na academia. Eu tô treinando lá, escutando a Rê. Então, tipo assim, a gente tem milhares de formas de aprender e de colocar em prática. Eu acho que autorresponsabilidade, para mim, é uma coisa que eu passo muito para minha equipe e foi o que mudou muito a minha vida. É a gente entender que, tipo assim, a gente só vai ter o resultado quando é nossa responsabilidade. Ainda mais quando você é dono. Não, e acho que eu passei por um processo muito parecido, assim, né, num momento diferente, mas quase quebrei. E aí eu tinha naquele momento 2 opções: ou ficar culpando as outras pessoas, ou falar, cara, o problema é meu. E aí eu entendi, né, leituras, terapias, meditações e afins, que se o problema é seu, você pode resolver. Se o problema é do outro, você pode só reclamar e você não vai sair do lugar. Exatamente. Aí eu passei a ter gosto por falar, cara, a responsabilidade é minha. Exatamente. Então, isso é pra tudo diferente na vida, né? Tipo, tem uma brincadeirinha que eu sempre faço. Coloca a mão na barriga. Você tá feliz com a barriga que você tem? Cada um tem a barriga que merece. Sim. Então, tipo assim, você não tá feliz? Vai treinar, vai fazer uma dieta, vai fazer alguma coisa. Olha pra sua conta bancária. Você tá feliz com a conta que você tem? Que você tem lá investido? Não, então vai correr atrás, vai fazer alguma coisa. Porque reclamar nunca vai ser a solução. Óbvio, né? Que com toda a consciência dos recortes de privilégio, né? De onde a gente sai. Exatamente. Sem nenhum julgamento de valor nesse sentido. Mas quando a gente tem o poder da ação, quando você consegue olhar para dentro e falar, cara, isso aqui depende de mim. Exatamente. Né? Eu tenho recurso para isso, não estamos falando de pessoas que não têm recurso, não têm opção, mas quando você tem a opção, quando você tem o recurso, você tem aí, não consigo pagar um MAP agora, mas, cara, tem o podcast, tem o clube por R$149 por mês. Não, eu falei isso, acho que ontem, Rê. Fulano falou assim para mim, você acha que vale a pena investir, não sei o que era lá, 60 mil, não sei o que. Eu falei, olha, a pessoa queria ter um restaurante. Eu falei, assina o clube, o Foodness, tem acesso a tudo que tem lá. Quando você devorar o clube, você vê tudo. Aí depois... Eu vi todos os podcasts. Eu falei, depois você investe, já que você tem dinheiro, aí você pode investir em outra coisa. Mas eu falei, cara, tem tanto conteúdo bom ali que, tipo, você não tem noção. E eu falei, o valor é muito acessível. Aí ele falou, sério, me passa, deixa eu entrar aqui e tal. Porque é isso, às vezes a pessoa, tipo, fica achando que você só vai ter acesso, você vai ter... Tipo assim, eu literalmente comecei, eu não tinha faculdade, eu não tinha nada. Minha mãe mesmo, ela falou assim pra mim antes de vir, falou, Fer, onde a gente chegou tem muito do que você trouxe pra gente, porque minha mãe também não tinha acesso. Minha mãe era muito fazedora, ela construiu muita coisa fazendo, mas sem saber nada. Ela não sabia o que era CMV até 3 anos atrás. Ela não sabia o que era uma DRE até, 5 anos atrás. E a sua mãe tem uma característica muito bonita, que é deixar os filhos trazerem novas referências e novos aprendizados. Porque eu entendo também que seja muito difícil para um pai, quando você vê o filho trazendo coisas novas, ele fala, mas eu que ensinava, como é que eu mudo essa cadeira agora? Mas a sua mãe tem genuinamente essa abertura. E essa vontade, sabe? De aprender. Então, assim, várias vezes a gente bate de frente de, tipo assim, mentalidade, cada um pensa de um jeito, é geração diferente, é tudo diferente, mas a gente se entende muito e a gente sempre pensa o que é melhor para o negócio. E uma das coisas foi trazer tecnologia, por exemplo, o tablet na mesa na hora de fazer pedido. Eu lembro que isso foi, sei lá, tipo uns 9 anos atrás, 8 anos atrás, tinha acabado de começar isso. Aí, na época, eu viajei para Floripa, vim em Floripa e falei, vamos colocar no restaurante? Tirei foto do sistema, que era o Goomer. Hoje, todo mundo... Na época, tinha acabado de começar, eu acho. Hoje, todo mundo conhece. E aí, eu tirei foto do Goomer e falei, olha esse sistema, vamos colocar no restaurante. Aí, a mãe, nossa, isso não vai funcionar. Ninguém quer pedir por tablet. Isso é horrível. E foi uma das coisas que virou. Hoje, nosso restaurante é conhecido por pedido pelo tablet. Porque eu vou no rodízio, eu peço o que eu quero, eu não tenho que ficar comendo aquelas frituras que eles me mandam. Se eu quiser sentar lá e pedir
carpaccio, e sashimi e sushi, eu vou comer exatamente o que eu quero. Melhora a experiência do cliente. Melhora a experiência do cliente, menos desperdício, menos mão de obra, porque não tem um garçom tirando o pedido, não tem o desperdício de vir coisa na mesa e o cliente não comer. Então, aí o garçom pode estar dedicado a fazer o que é insubstituível, quer falar da experiência, quer ver se está tudo bem, se ele precisa de alguma coisa. Passar na fazer mesa. A conta chegar rápido. Exatamente. E antes o garçom perdia muito tempo mesmo. Tipo assim, clicando lá, você quer tal coisa? Aí a pessoa, o que é guiosa? É um pastelzinho. Então, assim, ele vai lá, vê a foto, vê a descrição, gosto, não gosto, quero, não quero, quero um só desse. Aí o garçom ficava com preguiça de perguntar, tem 4 pessoas na mesa. Todo mundo quer isso? Aí ele ia lá e mandava 4 de cada. Sim. Então, a gente reduziu, na época, já muito o CMV. E foi uma coisa que eu trouxe de inovação. Na época, ela foi contra. Ela falou, vamos testar em uma casa. Se der certo, a gente replica. E aí foi isso que a gente fez. A gente testou em uma casa, deu muito certo. A gente conseguiu ver, tipo, em 3 meses um resultado muito bom. A gente replicou para todas, sabe? Então, assim, tudo que a gente traz, uma hora eu, uma hora meu irmão, uma hora ela também, a gente consegue colocar ali e fazer com que as coisas deem certo. Sim. E é esse equilíbrio, né, Fê? Não ficar nem só planejando, porque quem planeja e não executa não chega a lugar nenhum. E também não só executando, porque a execução sem planejamento você vai estar sempre apagando incêndio. Exatamente. Ou gastando muita energia para fazer menos. Exatamente. Então, o equilíbrio dessas 2 cadeiras e dessas 2 mentalidades levam a gente muito mais longe, né? Exatamente. Acho que esse ano vai ser basicamente isso, sabe? Acho que eu saí de um 2024, muito execução, 100% execução, vida louca lá. Enxugando gelo. Enxugando gelo. E assim, eu acho que até falei pra você, acho que uma das coisas decisivas que mudou muito a questão de ver a questão de estratégia, por isso eu tenho muita gratidão a você, foi no iFood. No iFood Move. No iFood Move, eu não te conhecia. Aí, em 2024, eu fui lá na sua palestra e você deu uma palestra sobre planejamento. 2024, sim. Aí você pegou e mostrou lá o planejamento, contou a sua história. E aí eu baixei no e-mail os seus os slides. E aí eu cheguei lá com o que eu tinha, fui fazendo lá. E eu não tinha os números certinhos, mas eu ficava puxando de um lado, puxando de outro, e daqui não estava tudo planejado. Aí puxei e fiz lá um planejamento para 2025. Lá, meta de CMV, meta de CMO, eu fiz análise SWOT, o que a gente podia melhorar, pontos positivos, negativos, qual que era a meta, o que a gente ia fazer, coloquei lá. E fiz esse planejamento para 2025. E aí o map de planejamento foi muito mais rico, com certeza, do que uma palestra, 2 dias de imersão. E o map de planejamento existiu porque a Fernanda, no iFood Move de 25, falou para mim, faz um map de planejamento, por favor. Então, agradeçam a ela, que 26 vai ter de novo. Exatamente. E aí, tipo assim, aí eu fiz com que a Rê falou numa palestra, tipo assim, sim, eu não tinha conhecimento sobre como... Eu ficava pensando, como que eu vou fazer um planejamento? Tipo assim, aí com uma palestra eu consegui planejar ali 2025 de uma forma... E, tipo assim, pouco profissional, imatura, sei lá, com pouco conhecimento, mas já foi alguma coisa, porque a gente entrou no ano, a equipe já entendendo qual que era a nossa meta. Mas é isso, não tá perfeito, nossos tá tudo certo. objetivos, não tava tudo certo. Mas aí eu cheguei pra Rê e falei, Rê, eu não queria muito fazer planejamento com você, faz um map de planejamento. Ela, ótima ideia. E aí, esse ano, no map de planejamento, foi isso. Tipo, sentei lá, levei minha mãe, ela não queria ir, ela, vai você e tal. Eu falei, não vou levar essa bucha sozinha pra casa, não. Pelo menos tem alguém pra fazer junto. Aí levei minha mãe, a gente sentou lá 2 dias, e foi 2 dias inteiros de imersão, que realmente a gente foi olhando pra cada casa, olhando pra números. A gente fez DRE projetada de todas as casas. Então, tipo assim... Olá. Mas é isso, vocês foram lá, passaram 2 dias, depois vocês voltaram para casa. Exatamente. Com a estrutura, com a metodologia, com a planilha, e vocês construíram um DRE projetado de 9 casas. Exatamente. É muito trabalho. Não, é muito trabalho. Mas assim, a planilha facilitou muito. Porque a Sim. planilha tá tudo bonitinho lá, jogando lá, fazendo, tipo assim, foi perfeito, ajudou muito. Eu não conseguiria ter feito isso sozinha, não. E aí, agora, até antes, eu vindo para cá, a minha gerente financeira me ligou. Falou, Fernanda, de onde você tirou essa meta de janeiro? Tipo assim, brava, tipo assim, a gente não vai conseguir alcançar, tipo, achando que eu tirei. Eu falei, não. Eu falei, a meta de janeiro desse ano tá 0 ousada. Eu falei, foi só realmente fazendo o ajuste do nosso janeiro do ano passado
em questão de percentual que a gente reajustou o preço, então o nosso ticket médio aumentou. Então eu coloquei a mesma venda do ano passado praticamente. Mesmo número de pessoas, com ticket médio ajustado. Ticket médio ajustado. Então por isso que a gente vai vender X% a mais do que ano passado. Mas não foi baseado nisso. Tipo, mas dezembro a gente faturou menos. Você colocou uma meta para janeiro maior que dezembro. Eu falei, sim, porque janeiro geralmente é... Então, assim, ela tava baseado no mês passado. Tipo assim, nossa, você quer vender mais que mês passado. E você vai querer, tipo, cada vez mais vender mais. Eu falei, olha lá a planilha que você vai entender quantas pessoas por dia versus quanto ticket médio. É isso, quando a gente quebra, né? Isso é um exercício muito legal da execução, que é quando você olha só o número grande, você olha e fala, não dá. Exatamente. A hora que você quebra por período, por ticket médio, por dia, por semana, você vai aprofundando e faturamento, ele não é nada. Exatamente. Além de número de pessoas atendidas e ticket médio. Exatamente. Aí eu falei pra ela, não foi da minha cabeça, não foi à toa, entra lá na planilha que você vai entender. Aí abre aí, ela abriu. Eu falei, olha, vamos lá, pra você entender. Segunda-feira... Gente, não é muito. Eu tô falando que eu vou atender 35 pessoas no almoço e vou atender 80 no jantar. Não é muito. Versus, sim, a hora que você quebra, começa a ficar factível. Aí ela olhou, tá, não, agora faz sentido. Aí ela foi olhando, não, beleza, então eu vou explicar pros gerentes, porque eles estavam achando muito alto, entendeu? Aí, tipo, e essa clareza de não, a gente vai faturar tanto no ano, nossa, é muito, não vai dar. Então, assim, então beleza, se realmente não tá alcançando, já tá no dia 15, e a gente não faturou isso, então o que a gente pode fazer? Vamos tomar alguma ação? Vamos. E você entende onde tá o problema, né? Exatamente. Se o seu ticket médio não bateu o que você previu, se você não tá atendendo o número de pessoas. Se é no almoço ou no jantar. Se é no almoço ou no jantar, você entende onde está o problema. Isso a gente falou bastante, né, no MAP. Exatamente. Porque senão você só olha e fala, não vai bater a meta, não vai bater a meta. Tá, mas não vai por quê? Porque a nossa terça-feira tá metade do que a gente previu. Tem gente que fala, porque a política, porque o presidente, porque... Aí começa a enlouquecer. Aí começa, tipo, não, porque a economia, né? Então, tipo assim, óbvio, tudo isso influencia, não vou falar que a gente... Existem fatores externos. Existem fatores externos, mas dá pra gente ajustar com o que a gente tem. Foi uma das mas coisas que a gente... Mas às vezes é só a sua terça-feira tá fraca, tá mais fraca do que ela poderia estar. Mas aconteceu isso, igual, por exemplo, domingo. Domingo era um dia muito fraco nosso. E a gente entendeu que domingo era o problema ali do faturamento do mês inteiro. Então, a gente pensou, até o pessoal, vamos fechar domingo, não sei o quê. Eu falei, vamos fazer uma ação para domingo, que criança, porque domingo é dia de família. Tipo, todo mundo tá com a família. E domingo nosso público é família. Então, vamos fazer uma ação de domingo que criança até 12 anos não paga acompanhado de um adulto. Não é tipo para 10 crianças lá, né, também. Sim. Mas se é acompanhado de adulto. Então, se uma família tem 2 adultos, ela pode levar 2 crianças. Vamos entender se isso faz sentido e vamos fazer essa ação de domingo. Bombou domingo. E aí criança vai, quer brincar, não tá lá realmente pra, tipo, vai dar um prejuízo muito grande, não teve diferença no nosso CMV. E aí a gente fez a sessão de domingo e deu muito resultado. Mas só porque você tinha clareza que era o seu faturamento estava sendo prejudicado pelo domingo, porque você quebrou, né? Você transformou um número grande em números pequenos para ter assertividade. Aí a execução, a capacidade de execução está diretamente ligada à quantidade de informação que a gente tem. Né? Exatamente. E tipo assim, aí vinha, as pessoas falavam assim, mas a pessoa vai deixar de ir na semana para ir no domingo. E a gente viu que não, que era um público realmente que não estava indo porque é caro uma conta de uma família com 2 crianças ou com 3 crianças que tem que pagar ali de todo mundo. Porque você vai competir com a pizza. Exatamente. A pizza dá para todo mundo. Exatamente. Então, a gente entendeu que era um público que não estava indo. Não é que ele não... ele deixou de ir em outro dia para economizar. Não, o público que já estava indo, ele ia no dia que ele quer. Ele vai na sexta, ele vai no sábado. Sim. Então, o público de domingo, a gente atingiu um público que realmente não estava indo e passou aí. E a gente teve um movimento de domingo que a gente não estava tendo. Então, aí algumas estratégias que aconteceu. Em novembro também a gente fez uma ação da Black Friday. Aí a gente ficou, como que a gente vai fazer Black Friday em restaurante? Tipo, não dá, mas todo mundo faz. Aí o que a gente faz? Como que a gente faz sem prejudicar? Aí foi. E a gente criou a Black Friday em novembro com selinhos, porque a gente tem um clube de fidelidade, que é a parte do aplicativo, que cada vez que a pessoa vai, ela ganha um selo. E a gente falou, olha, então, durante o mês de novembro, ela vai ganhar um selo em dobro. Então, eu tô dando, na verdade, ali, tipo, nem 5% de desconto, porque ela tem que acumular lá X selos para ganhar um rodízio. Sim. E aí, tipo, aumentou muito a frequência. O cliente que ia uma vez por mês, em novembro ele foi 2.
E aí o cliente que ia 2 vezes por mês, ele foi 4. Então a gente entendeu o que era legal ali pro restaurante. E aí é isso, essa clareza de informação faz com que a gente consiga ter ações mais assertivas e tomar e conseguir melhorar continuamente, né? Muito bom. Fê, fico muito orgulhosa, muito feliz da gente ter se obrigada, encontrado, Rê. da gente poder contar a sua história também para inspirar tanta gente. Acho que tem histórias incríveis que a gente tem o maior prazer de trazer aqui. A sua é uma delas. Ai, obrigada, Rê. Nossa, tô muito feliz de estar aqui com você, porque é isso, tipo, você fez muita diferença pra gente. Sério, muita mesmo. Então, assim, gente, tudo que a Rê fala, faz. Nem tudo, gente, com cuidado. Faz, gente, aplica, porque é isso que a gente tava falando sobre fazer, né? O que diferencia uma pessoa da outra quem faz, sabe? Sim. Então, realmente, tipo assim, pega pra fazer. Às vezes, tipo, você fica lá na frente da planilha e parece que não vai sair. Você fala, meu Deus do céu, tipo, não vai, não vai. E aí, depois fecha, descansa, lê um livro, pensa em outra coisa, depois volta e faz, sabe? Tipo, vamos colocar pra esse ano, pelo menos, parar de procrastinar o que é importante e realmente deixar de lado o que não é, né? Que às vezes a gente fala sim pra tudo. Muito bom. Muito bom. Muito obrigada, meu amor. Obrigada, Rê.